Um acidente, infelizmente, fatal tirou a vida de um cidadão de 27 anos de idade. Ele estava pela Carlos João Strais quando, infelizmente, se envolveu numa pancada forte naquele local. A informação da tia, que veio nos procurar hoje aqui na TV 2C, logo depois do sepultamento dele, é que a família toda está ainda consternada com o que aconteceu com Maicon Gustavo dos Santos. Não só o atropelamento, porque acidente de trânsito pode... Você está ouvindo? O acidente de trânsito pode acontecer com qualquer um. O que você não pode ser é irresponsável, é moleque de se evadir e de largar a tua vítima lá no chão. O que a família está querendo, não só a identificação, mas também a punição do motorista que fugiu após ter, literalmente, atropelado esse cidadão. O Maicon Gustavo dos Santos tinha apenas 27 anos e foi vítima de um acidente estúpido registrado na rodovia Carlos João Strais. A motocicleta dele foi arrastada e o corpo também por alguns metros, até que o motorista conseguiu se desvencilhar e foi-se embora. Ele foi filmado, inclusive, por um cidadão que teria presenciado o acidente. E esse motorista até agora não foi identificado. Não. A gente precisa de ajuda para encontrar essa pessoa, Camargo, porque o que ele fez com meu sobrinho... Como que era o Maicon? Uma pessoa exemplar, nunca deu trabalho. Ele estava indo para onde na hora do acidente? Estava indo trabalhar. Ele saiu de casa cedinho? 5 horas da manhã para ir trabalhar. Casado, solteiro? Casado, deixou um filhinho de 1 ano. A família está destruída, está acabada com um cara desse. Um assassino. Eu peço ajuda. Quem souber dessa pessoa, gente, por favor, entre em contato com a polícia, porque um cara desse não pode ficar solto, Camargo, não pode. A polícia já tem o vídeo também, né? Então... a gente está sabendo que a polícia já tem esse vídeo e a gente pede autoridades, porque não pode. O duro é o cara fugir. O acidente até em si poderia ter acontecido, mas o cara fugiu é crime, né? Não pode. Fugiu do local. Daí teve uma pessoa que presenciou o acidente, gravou, disse que a gente sabe meio por cima, falou, você viu o que você fez lá com o cara? Né? E essa pessoa foi um anjo, né? Foi um anjo que pelo menos uma pista para vocês, né? Sim, conseguiu essa pista, né? A placa do carro. E esse cara, gente, não dá nem para... É um assassino, Camargo, um assassino. Eu peço ajuda. Quem souber, dá uma alô pra gente. Vocês enterraram o corpo dele agora pela manhã, né? 9 horas da manhã. Minha irmã está lá inconformada, ele perdeu um filho. Destruiu com a nossa família, destruiu. O delegado que cuida da Delegacia de Acidentes de Trânsito em Londrina, doutor Edgar Soriani, está com mais este inquérito policial em suas mãos, para apurar as circunstâncias, o que aconteceu e, principalmente, a fuga tão propalada que foi projetada por esse motorista. O carro que atingiu e matou um motociclista foi apreendido. A colisão traseira envolvendo carro e moto, com vítima fatal, foi registrada na rodovia Carlos Strais, sentido Zona Norte de Londrina, na madrugada de segunda-feira. O motociclista foi identificado como Maicon Gustavo dos Santos e que morreu ali com politraumatismo. Doutor Edgar, como esse veículo foi encontrado, doutor? Tem alguma prisão? Bom, a partir do momento que nós soubemos do acidente, chegou ao conhecimento aqui da delegacia, desse grave acidente que causou a morte do motociclista, também nos chegou ao conhecimento que um popular, um outro condutor de um veículo que estava nas proximidades e presenciou os fatos, teria filmado o veículo se evadindo do local do acidente. E com isso nós conseguimos, através das filmagens, identificar a placa do veículo que foi o envolvido no acidente. Aí realizamos as pesquisas, o veículo não estava no nome do condutor, provavelmente estava no nome de seu genitor, o pai do indivíduo que estava conduzindo esse veículo. E aí buscamos
a localização desse veículo. E felizmente, na data de hoje, os investigadores conseguiram uma informação do local em que esse veículo estava. O veículo foi apreendido e agora foi conduzido aqui à delegacia para que possa ser feita uma perícia veicular, haja vista que uma peça ficou presa na moto do indivíduo que veio a óbito. Então, se essa peça encaixar perfeitamente no veículo, nós temos uma prova inequívoca de que esse carro estava envolvido no acidente. Ademais, foi oficiada a CMTU para que comprove por câmeras que esse veículo também estava nas redondezas no momento do acidente. E aguardamos a prova pericial para que comprove o provável ponto de impacto até onde a moto foi deixada em abandono durante a fuga, para sabermos se ele responderá pelo crime de homicídio culposo, com fuga ou omissão de socorro, ou pelo um homicídio com dolo eventual, dependendo das circunstâncias e as provas que nos forem repassadas pela Polícia Científica. O veículo, doutor Edgar, foi apreendido na casa do pai do rapaz ou na casa dele e ele se encontra foragido? Não, ele ainda não foi localizado, o suposto condutor do veículo, para que preste esclarecimentos sobre o motivo de ter fugido do local. O veículo estava em uma casa de um outro parente dele, e aí houve colaboração de familiares para que nós pudéssemos localizar esse veículo. Então, a princípio, só falta interrogar esse condutor para que ele dê os esclarecimentos devidos sobre o acidente e a fuga do local sem prestar o devido atendimento ou ao auxílio a esse motociclista. Esse veículo possui alguma irregularidade, por isso ele teria fugido, ou ele fugiu com medo? Isso aí vai ter que ser esclarecido ainda, né? São perguntas ainda que estão sem respostas, né? A princípio, o nosso temor era que ele desaparecesse com esse veículo e nós não pudéssemos vincular ou consertar ou reparar e nós não pudéssemos vinculá-lo ao acidente. Então, a medida imediata foi a apreensão do veículo, que foi feita pelos investigadores, e nós temos o veículo e agora buscamos uma investigação mais apurada para ouvir os policiais envolvidos, pegar o bateu da Polícia Militar para saber o provável ponto de impacto e a perícia feita pelos peritos que compareceram ao local do acidente para saber a distância percorrida, a velocidade que ele estava no momento do acidente, bem como a perícia no veículo que está apreendido aqui para saber se a peça se encaixa perfeitamente ao veículo, mas pelo estado em que ele se encontra, sabemos que foi esse veículo que estava envolvido no acidente. Bom, doutor, tem um processo ainda, tem a perícia, o senhor tem outros exames, imagens, câmeras de segurança para chegar e corroborar no inquérito. Nesse meio tempo, se ele não se apresentar, pode haver um mandado de prisão ou não? São consequências da investigação. Ele tem o direito de permanecer em silêncio para não dar os esclarecimentos, então ele pode não comparecer à delegacia para evitar ser ouvido sobre os fatos. É uma tese de defesa que ele pode usar isso. Mas aí depende também do arcabouço que nós conseguimos de provas para saber se é um homicídio culposo com fuga do local do acidente e omissão de socorro, ou se tem um dolo eventual, porque o momento que ele atropelou, ele também arrastou essa moto por uma distância considerável. Ao atropelar e causar o acidente, pode ter sido com culpa, mas a intenção dele de continuar fugindo e arrastando o motociclista e o veículo por um longo percurso pode-se enquadrar num dolo eventual. Então, estamos analisando essas circunstâncias, precisamos dessas provas técnicas, que é isso que vai dar a fundamentação para a conclusão desse inquérito.